Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Israel Batista, professor Israel, ele que é do PV do Distrito Federal, coordena a Frente Parlamentar do Serviço Público e agora também vai ter que debater o Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, e decidiu ali naquela reunião, autorizou o senador a incluir no relatório dele sobre o orçamento de 2021 o Renda Brasil, que o próprio Bolsonaro tinha dito ontem, terça-feira, que tinha desistido dessa história de Renda Brasil. Pois é, proibiu inclusive o uso desse termo porque achava que não era hora de discutir. Tudo que se apresentou para ele até agora, o presidente não gostou em relação aos recursos que devem custear esse programa e disse que até 2022 não ia tratar disso. Deputado, como é que fica agora esse vai e vem presidencial? Fica como está sendo desde 2019. É um governo recalcitrante que faz balões de ensaio, né? Ele solta uma notícia e logo depois, quando ele percebe uma má repercussão da notícia, ele volta atrás. O Congresso Nacional já está acostumado com isso. Nós temos, por princípio, não levar muito a sério o que o presidente fala, especialmente em momentos de descontração ou pelas redes sociais. E a gente sempre tem o costume de aguardar aí 24 horas para ver como é que a equipe de incêndio vai atuar, né? Então, é uma característica do presidente Bolsonaro. Me parece que ele se expressa dessa forma para se comunicar com o próprio governo. Né? São rompantes que comunicam com o governo e, de alguma forma, os membros do governo se entendem dessa forma. Eu não sei como. O senhor é daqui do Distrito Federal e há uma fama, é só fama, viu, gente? Brasília não é só deputado e senador, não. Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade do país. E aqui também tem pobreza, muita pobreza, né? O que o senhor, para não dizer que o senhor não conhece a cara da pobreza e da miséria, aqui em Brasília tem em torno, regiões pobres daqui de Brasília. Sim. Como é que o senhor vê aí essa possibilidade de criação de um programa amplo de atendimento social, com qualquer nome que seja, qualquer governo? Há a mesma necessidade ou é sustentar vagabundos? Nós temos essa necessidade, é fundamental. Brasília é a síntese do Brasil, por isso mesmo, durante anos, ostentou o título de cidade mais desigual do país, com o pior índice de Gini entre todos os estados brasileiros. E a maior renda per capita do Brasil. A maior renda per capita do Brasil é 2 vezes mais que a renda per capita do segundo colocado, que é o estado de São Paulo, e mesmo assim é o estado, né, a unidade da federação mais desigual do país. Então, em Brasília, nós vivemos uma realidade sueca e uma realidade do Senegal. É uma realidade muito díspare. E nós precisamos de um programa de renda básica. Nós precisamos de um programa de renda básica porque o mundo está mudando de forma muito veloz e, pela primeira vez, nessa 4ª Revolução Industrial, nós temos a real possibilidade de que a evolução tecnológica suprima vagas de emprego. Isso é dito desde o início da Revolução Industrial e nunca aconteceu. Sempre a indústria foi capaz de produzir mais empregos do que a tecnologia extinguia. É verdade. Mas agora, pela primeira vez, os analistas despertam para a possibilidade de que esse seja um momento diferente na história. Mas não se cria, a tecnologia ela também não proporciona novos empregos? A gente vê tanta coisa nova surgindo. Isso pode acontecer, mas pela primeira vez está se dizendo que pode ser que a gente tenha superado a era do trabalho, né? E há debates muito acalorados sobre isso. O maior deles é o do Yuval Harari, né, que lançou agora 21 questões para o século XXI, onde ele destrincha esse tema. E ele fez um debate maravilhoso lá na Câmara dos Deputados também, né? Na Câmara, falou algumas coisas assim. É verdade. Eu sou muito fã do trabalho dele, li todos os livros. É impressionante. A visão dele é muito fácil. A renda básica, para mim, é uma defesa como um caminho para esse século XXI, né? E aqui no Brasil nós tivemos o senador Eduardo Suplicy, que foi o grande articulador do renda mínima, né, que ele chamava. Renda mínima, né?
E o assunto está amadurecendo. Pois né? é, deputado, eu também gosto muito do Harari e acho que todos os governantes deviam ouvi-lo. E ouvem. Ele é contratado para palestras no mundo inteiro exatamente por isso. E ele fala ali de 3 ameaças à humanidade. Não é um país, é a humanidade. 3. O primeiro é exatamente isso que o deputado está falando, da criação de uma horda de prescindíveis, de desocupados. Né? Depois, meio ambiente. Né? E o terceiro qualquer, mesmo esqueci. Disruptura. Disruptura. Disruptura tecnológica é a primeira. Guerras, são guerras. As guerras. O armamento bélico de alto poder destrutivo. Mas vamos ficar aqui dos dispensáveis, né? Da horda dos inúteis. Sim. Isso é perigoso. Isso é real. E aí que vai a minha questão. Eu não vejo, já tratei desse assunto aqui no Frente a Frente, não vejo ninguém no governo discutindo isso, nem sindicatos. Está todo mundo fazendo de conta que isso não vai acontecer, ou que já não está acontecendo. 70% das profissões que existem hoje não existem. Tendem a desaparecer. O Congresso Nacional está debatendo isso quando nós lançamos o pacote social para discussão no início do semestre passado. A intenção era debater esse assunto, foi logo depois de uma palestra do professor Harari no Congresso Nacional. Então, nós montamos esse pacote, eu fui o representante do Distrito Federal na montagem do pacote, e ele está em debate no Congresso Nacional. Então, uma parte do mundo político brasileiro está discutindo isso, mas... Os sindicatos fora? Os sindicatos ainda não se atentaram para isso, porque a posição do sindicato, historicamente, é de negar a mudança e de tentar combater as mudanças, né? O Brasil tem um problema histórico de não se planejar para longo prazo. Então, quando os alemães perceberam que estava havendo uma nova revolução, que era diferente das outras, eles se apressaram em liderar essa revolução, tanto que criaram o conceito, né, de Revolução 4.0. São os alemães que fazem isso no Fórum de Davos de 2016. E o Brasil fica completamente para trás. É como se nós fôssemos ludistas, né? Quer dizer, nós vamos tacar pedra nas máquinas e vamos evitar que esse desenvolvimento aconteça. Porque uma das coisas que Harari fala é que a maior característica do ser humano no futuro vai ser a capacidade de adaptação, né? Sim. É a capacidade de você se virar, entendeu? Vai ter que se vira nos 30, né? Vai ser assim, porque as coisas estão mudando tão rápido que tem que ter essa capacidade. Quando é que as escolas vão começar a trabalhar mais isso? Porque isso tem que começar a trabalhar lá na infância, né? Nas creches, aí vem depois, já no início, e nós ainda estamos no quadro negro e nos giz, né? Na carteira. Como sair disso? Ou seja, o Congresso, essa comissão que o senhor está participando, ela está preocupada com isso? Há alguma luz aí no final desse túnel tão escuro que a gente está atravessando? Eu vou pedir desculpa pela sinceridade, mas eu, como secretário-geral da Frente de Educação, eu estou discutindo o fato de que de cada 100 escolas brasileiras, 16 não têm privada. É isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo o fato de que, sem o Fundeb, a diferença entre a cidade mais rica e a mais pobre, em termos de investimento por estudante, chegaria a 13.800%. Então, nós estamos em discussões ainda muito mais simples e muito mais concretas do que esse tipo de discussões que aventam um mundo futuro. Ou seja, nós estamos lá atrás ainda, exato, né? Nós estamos no século passado, ou se não for no século XIX, né? Nem século XX. Olha, nós Denise, no século XIX. como professor, eu estou discutindo todos esses assuntos que a gente trouxe aqui hoje. Mas como parlamentar, eu estou afogado no fato de que eu tenho que regulamentar o Fundeb até dia 31 de dezembro, senão não vai ter dinheiro nem para o que a gente tem hoje. É essa a realidade. Então, eu vivo um dilema muito forte na minha vida, que quando eu vou para a sala de aula, eu vivo um mundo das expectativas, da observação do futuro, de um planejamento, mas quando eu estou no Congresso Nacional, a realidade bate a minha porta. É impressionante. Eu vivo esse dilema todas as semanas. O Fundeb, ele se tornou o principal fiador da educação básica no Brasil.
É do Fundeb que vem o dinheiro para contratar transporte escolar, merenda escolar, reformas em escolas, E salários. contratação, né? Não aposentadorias, né? Só Não na entrou aposentadoria. salário e tal. E pronto. Quem cuida da educação básica é o município. O governo federal repassa recursos por aluno, mas quem cuida é o município. E o Fundeb nem vem resgatar, era apenas uma definição do Congresso, que se dependesse do governo, parece que não sairia. Não sairia. É não uma sairia. definição do Congresso de dar continuidade a esse Fundeb. Professor, por que é tão difícil assim incutir na cabeça das pessoas sobre a necessidade de se estudar e dizer que faz a diferença? É muito difícil porque o Brasil saiu do mundo da agroexportação muito recentemente. Nós hoje temos uma agroexportação de alta tecnologia, mas até muito recentemente nossa agricultura intensiva em mão de obra não necessitava de um trabalhador preparado, qualificado. Então, só na Constituição de 88, já percebendo os efeitos da industrialização recente, é que o legislador brasileiro compreendeu que a educação era necessária. E a Constituição determinou que ela fosse universalizada e considerada um direito do cidadão. No mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o ministro Paulo Renato, nós tivemos, então, a primeira ordem de universalização da educação brasileira. A gente é injusto ao analisar a nossa educação. Como é que é? Todos na escola, não é? Todos pela Educação Todos na foi escola. criado aí, que é uma ONG do terceiro setor que ajuda nisso. Todo mundo na escola, Que é né? do Paulo Renato. Exatamente. Todos na escola, né? Era um Era negócio uma assim. boa. Então, imagine, 88 a Constituição, Fernando Henrique, década de 90, aplicando as determinações constitucionais, a Inglaterra começou a fazer isso 100 anos antes. 100 anos antes, os ingleses já tinham universalizado o acesso à educação básica. O deles era toda criança na escola. O Chile universalizou a partir da década de 60. Os Estados Unidos alfabetizaram a sua população nos anos 50. O Brasil ainda tem 12 milhões de analfabetos. E somente a última Constituição, que é chamada a cidadã, garantiu a educação como direito fundamental. Então, não sejamos injustos com o Brasil. Nós estávamos, na década de 90, universalizando o acesso, por isso que o meu pai vira para mim e fala, na minha época a escola pública era muito boa. Eu falo, mas era para poucos, o senhor fez vestibular para a 5ª série. Então, ela perdeu qualidade, porque você ofereceu para todo mundo. Olha, eu vou confessar a minha idade. Essa idade, Zé Maria. Ó, Pedro. Eu não fiz meu admissão, Deus, não, Zé Maria. E tem diploma de datilografia. Esse eu também tenho, Zé Maria. Esse eu mas- vou confessar a minha aqui. Denise, sempre meu pai fala que a escola era boa. Eu falo, mas pai, a universalização no mundo inteiro causou uma perda de qualidade, mas ele é o primeiro passo. Depois que você universaliza a qualidade. Primeiro universaliza acesso, depois qualidade. O problema é que esse era o momento de universalizar a qualidade, mas com a pandemia nós vamos ter um atraso nesse processo. Já de tivemos universalização um da atraso qualidade. na universalização da quantidade, né? Porque o governo Sim. Fernando Henrique fez e depois o negócio meio que se perdeu, nós né? perdemos. Há uma evasão Verdade, muito grande no é. ensino médio e as pesquisas mostram que 30% dos atuais estudantes de ensino médio disseram que não vão voltar à escola depois da pandemia. Pois é, uma Então evasão. é muito triste. Olha, deputado, É um eu li passo atrás. li um estudo completo, muito bom, do IDEB, feito pelo IPEA. Sim, E aí técnicos do IPEA foram às melhores escolas e às piores e analisaram o porquê. Nós temos no interior do Ceará escolas compatíveis e até melhor do que escolas particulares no Rio de Janeiro. Estamos falando de escolas caras, né? Em resultado. E ali ele descobriu que existem características. Primeiro, comprometimento de professores, profissionais, diretor. E segundo, tem que ser uma política a longo prazo. Não pode, um governante de 4 anos não pode interromper o projeto de outro, né? Ou um curso. Enfim, e lá no fundo está a história da verba para a educação. É importante sim, mas não é definitivo. A prova disso é Brasília. Paga salários bons para professores, né? Aqui é pequeno, então dá para ter acesso, não está
na frente, acho que está em segundo Não lugar, está na né? frente. Ficou em segundo lugar. Segundo ou terceiro, eu não me... Como é que o senhor viu esse retrato da educação do Brasil, do IDEB, que foi divulgado nessa semana, ontem? Nós temos esse estudo do IPEA, temos também agora o estudo do Instituto Península, que é um estudo muito importante, e esses estudos apontam para o mesmo caminho, tá? O principal insumo para uma educação de qualidade é o professor. O primeiro insumo. Um bom professor é a essência de uma boa escola, né? Todos os grandes estudos da Fundação Lehman, do IPEA, do Península, todos indicam isso. O professor é o principal insumo da educação. Então, a gente tem que mudar a formação do professor e a formação continuada no Brasil urgentemente. E é interessante que, se você perguntar para o professor o que ele quer apoio extraclasse, especialmente de um psicólogo. E quando ele pede salário, fica em quarto lugar. Olha que interessante. Então, Esse apoio psicológico precisa por quê? Assim, está difícil, os alunos não estão... Eu vou falar agora como pressão. professor mesmo, né? Eu, como professor, eu estou numa sala com 45 alunos. Essa é a minha vida cotidiana, 45 alunos. Professor de História. Eu sou professor de História. Então, eu estou dando aula e eu percebo um aluno que me ressalta, ele me salta aos olhos, eu percebo que ali tem alguma coisa, ou por um gesto de agressividade e tal. Eu não posso parar para dar a atenção que ele precisa, então eu tenho que continuar a aula e ter a segurança que depois da aula eu vou falar, agora eu vou encaminhar você ali para psicólogo e vou para a minha próxima turma. É isso que o professor precisa. É a primeira reivindicação dos professores em todas as pesquisas que nós fazemos. Muito É bem. impressionante. Conversa boa, né? Passa rápido essa mesa redonda aqui. Olha, eu queria agradecer muito o deputado professor Israel Batista, daqui do Distrito Federal. Nasceu aqui no Distrito Federal, né? É o primeiro deputado daqui mesmo, né? Não, eu sou o primeiro deputado filho de brasilienses. Então, o primeiro deputado de segunda geração. A Constituinte de 88 é que definiu a autonomia política de Brasília. Antes eram nomeados pelo presidente da República os governadores aqui. E nessa mesa redonda, nessa conversa boa aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite e obrigado a você que nos assistiu. Pois é, e uma conversa boa e instrutiva. Queria dizer o seguinte, não é retórica, a educação faz mesmo a diferença. A gente vê claramente ali quem estuda e quem não estuda, não é só para ganhar dinheiro, mas qualidade de vida, de concepção de mundo e enfim, de progresso. Então, é preciso mesmo estudar e este é um ponto que eu insisto muito aqui no Frente a Frente. Eu queria especialmente ir a Arcos, no interior de Minas, dar um grande abraço num casal que segue aqui o Frente a Frente, o senhor Pedro e dona Rosário. Eles têm 60 anos de casados. É muito tempo, mas se for uma vida boa, passa rapidamente, como diz o senhor Pedro, lá de Arcos. E a Cida Rezende, que me apresentou esse casal. Muito obrigado a todos, viu? Muito boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, boa noite, até quarta.